Olá, galera! Raiou! Mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Leandro Gonçalves. Hoje estou aqui novamente com meu amigo Igor Dutra, aqui na casa dele em Hortolândia. Beleza, Igor? Beleza, tranquilo. Tranquilo? Vamos continuar aqui então nossa resenha sobre a Igreja Centrada? Bora, vamos que vamos. Bora! Hoje, capítulo 4, Capítulo 4. segunda parte do eixo Evangelho, Isso, exatamente. Renovação pelo Evangelho. a necessidade da renovação pelo Evangelho. Isso. Cara, e aí, o que você achou dessa leitura aí? A gente vai ler do capítulo 4 ao 6. Capítulo 4 ao 6, isso mesmo. Cara, pra mim, né, a gente tá no início ainda, né, do livro, mas de todos os capítulos que a gente leu agora, o primeiro, o segundo e o terceiro, né, esses 3 capítulos foram os capítulos que eu acho que mais pessoalmente me impactaram, assim, né? Né? Foi não, muito bom. Acho Até porque que você é de raiz carismática, Jardim Carismática, também por isso, talvez. Sim, também por isso e tal. Mas é que a forma como o Keller traz também é muito equilibrada, né? Eu acho que foge bastante, assim, né? De muita coisa assim, que a gente tem visto também, né? Meio carismática e tal. E, e é muito, cara, é sempre muito bíblico, né? Sempre muito bíblico, muito pautado no evangelho, assim, né? Tendo o evangelho sempre como fundamento de tudo, assim, né? Então acho que isso foi bem marcante para mim, assim, né? Ver um reformado falando sobre avivamento, né? De uma maneira tão bíblica, né? E ao mesmo tempo considerando, né? A operação do Espírito no meio da igreja. Então acho que foi bem marcante ler, assim, né? Certamente esses são capítulos que eu vou ler de novo em algum momento. Em algum momento eu vou voltar para isso, porque acho que tem bastante coisa ainda, assim, que dá para captar daquilo que o Keller está propondo nesses 3 capítulos, assim, de verdade. Igor, eu li pela segunda vez, cara. A primeira, sinceramente, eu achei muita ponta sem nó, assim, em alguns temas. Por exemplo, a gente vai falar sobre a renovação do Evangelho. E um dos pontos chaves é avivamento, né? Então eu fui Sim. muito focado no avivamento, esperando ele falar sobre o avivamento. Lógico, ele fala sobre avivamento. Só que no meio ali, ele começa a falar, por exemplo, de Revolução Industrial, cara. Falei, o que isso tem a ver? Sim. Catolicismo. Apesar dele ser reformado, né? Ele tem ele preza ali pelo Catecismo de Westminster. Reformado sabe que é catecismo, não é coisa de católico. Sim, Mas sim. eu falei, o que tem a ver com o tema aqui? Por exemplo, ele traz ali um parágrafo ali, um trecho sobre Juízes 19, né? Sim. Essa pauta nova aí que tá surgindo, essa Helena Texto Raquel. bem. Eu falei, cara, vi que isso tem a ver com renovação pelo Evangelho, mas tem a ver, cara. Depois, assim, eu fui tentando conectar, né, os pontos e eu falei, né, achei melhor essa parte aqui. Não que o avivamento não tenha a ver com a visão teológica aqui, ele tenta ser sempre coerente, né, com a visão teológica que nós vezes Vinícius e tal. O Evangelho é o ponto-chave, tá, dessa visão teológica. É porque é o coração, né? É o coração da Bíblia, o Evangelho, né, cara? Sim. Tudo estava apontado para Cristo, então o Evangelho ali é o ato supremo de Cristo. Você pode entender o Evangelho do seu nascimento, do nascimento de Cristo até a ressurreição, ou a morte substitutiva, enfim. Mas ali é o coração, é o cerne da mensagem da narrativa bíblica. E o Evangelho está conectado, sim, com o avivamento. E também com o que ele chama de renovação pessoal. Sim. Porque o avivamento, para ele, é a renovação coletiva, né, do corpo. A renovação coletiva da igreja, né? E ele faz essa distinção desde o início sobre a renovação do evangelho pessoal e a coletiva, né? Sim, isso mesmo. Para ilustrar um pouco, né, o que ele traz aqui sobre a renovação pessoal e coletiva, lembrei de uma analogia que ele trouxe lá atrás, né? Que a gente não trouxe no podcast, mas eu lembrei e falei, cara, aquela analogia é sensacional, a gente não conversou sobre ela. Então eu vou tentar
trazer ela aqui nesse contexto. Que é sobre a analogia da orquestra, cara. Sim, Que ele sim. fala. Na sinfonia, né? Da sinfonia. Ele fala bem assim, cara, que assim, é uma responsabilidade de você estar sempre buscando de forma sensata o entendimento do evangelho, a importância do evangelho. Ele traz uma ilustração bem assim. Imagine que você é um músico, você é um instrumentista, numa orquestra que está toda desafinada, está toda desajustada, cara. E nesse cenário dessa orquestra, iria adiantar você afinar seu instrumento com os instrumentos do seu colega? Uhum. E mais? A resposta é não, lógico. E mais, se você sabe afinar seu instrumento, sabe colocar em dó, sabe colocar em mi, não importa. Você sabe, mas você não sabe como está afinado o instrumento do seu amigo, né? Você toca contrabaixo, seu amigo toca violino e tal. Então, orquestra não é isso. Orquestra, todo mundo está no mesmo tom, na mesma fonte, sendo regido por uma só pessoa. E, nesse caso aqui, do avivamento, quem é o maestro? Quem é o regente? É o Espírito Santo. Sim. Então, isso a gente deixar bem claro. Espírito Santo. Cara, como viver uma vida cristã sem pensar na importância do Espírito Santo? É um absurdo. É uma vida cristã que está defeituosa, que está faltando algo. É uma pessoa tão importante quanto filho, quanto pai. É impressionante, né? Eu sou de raízes mais formadas, de igrejas tradicionais, né? Históricas. Eu conheço várias pessoas que não prezam tanto pelo agir do Espírito Santo, conhecem os textos bíblicos, conhecem intelectualmente a importância do Espírito Santo, mas o agir dele na igreja é algo que a gente precisa aprender um pouco com os carismáticos, na minha opinião. Sim, sim. Com bons carismáticos. Sim. E o Keller, que é de raiz reformada, né? Ele foi um pastor presbiteriano, preza pela teologia reformada. Inclusive, ele traz alguns teólogos reformados aqui mesmo. Sim, sim. Nesse trecho aqui que a gente falei, que é do capítulo 4 ao 6. E também sabe da importância da ação do Espírito Santo no corpo de Cristo, né? Na igreja. Então, essa é a impressão que eu tive, assim, ao ler do capítulo 4 ao 6, né? Que a gente vai encerrar o eixo evangelho a partir desse trecho aqui, né? Então, você quer falar alguma coisa sobre essa questão, assim, da renovação pessoal? Deixa eu só complementar aqui que a renovação pessoal é quando, na ilustração que eu trouxe, né? Você é um músico, você se dá conta que você, apesar de saber intelectualmente, tecnicamente afinar seu instrumento, você acaba tendo a humildade de reconhecer que isso não é suficiente, né? Isso seria uma forma que ele traz de legalismo, porque você sabe o que é certo para o seu instrumento. Sim. Então você cria uma norma de autossalvação, ele traz essa expressão de autossalvação. Mas você sozinho não se salva ali na orquestra. Né? Essa questão, né, do moralismo, né, como autossalvação, que a todo tempo ele está falando do moralismo, né, do legalismo, e da libertinagem, da irreligião. Mas nesses capítulos específicos vai ter um momento que ele vai focar estritamente no moralismo. Sim, sim. Né? Por causa da questão de ser possível emular uma vida santa. De ser possível você imitar uma vida que é aparentemente santa, mas que não tem o evangelho como fundamento, não tem o evangelho como a força, né, motriz que gera aquele tipo de vida. Né? Ele vai falar um pouco mais para frente, né, estritamente sobre confrontar a importância da renovação e do avivamento no confronto do moralismo, do legalismo
Não que a libertinagem e o relativismo, né, que é outra palavra que ele usa, também não sejam confrontadas pela renovação, pelo avivamento. Mas é que o moralismo ele pode falsificar a vida piedosa. Ele pode Sim, emular uma sim. vida piedosa sem o fundamento correto, né? Sim, Então ele sim. traz isso mais pra frente, assim, que eu achei muito interessante, assim, a gente vai entrar mais a fundo nisso. É como se fosse merecedor, né? Dos Sim, meus próprios esforços por você saber afinar seu instrumento, você é merecedor sim, de sim, uma boa orquestra, né? sim. Mas não, você precisa de um regente, Isso. você precisa de um maestro. É. E se você também se perder nisso, se você tentar buscar seu próprio tom, se tentar buscar sua própria sintonia, né? Você vai cair no que ele chama de teologia liberal, Uhum. né? Na libertinagem e tal, que é algo que você... É porque, assim, são extremos que acabam tendo o mesmo fim, né? Na libertinagem, você acaba também tentando, né, criar sua própria autossalvação, né? Sim, sim. Mas de forma mais... A salvação que não depende do padrão de um moral que você padrão precisa moral, seguir. Pois é isso. Então, vamos seguir aqui, cara. Ó, então vamos... Você quer definir, de acordo com sua bagagem teológica, sua experiência de carismático e com o que ela traz aqui Sim, sim. Não, também. eu acho que, né, seria interessante, né, pra gente tocar nesse ponto, né, que ele fala, né, sobre a necessidade da renovação pelo evangelho, né, de que a renovação ela é uma necessidade da igreja, né? O avivamento é uma necessidade de toda a comunidade de fé, de toda a igreja. Tem um momento que ele fala que você falando sobre cristãos que não consideram o Espírito Santo, né? Comunidades que não consideram o agir do Espírito Santo no seu meio. Sabe as passagens bíblicas, mas... E isso acaba caindo no formalismo, né? É, Acaba caindo numa forma ali, no tradicionalismo, mas não existe uma vida. E aí vai levar para ortodoxia morta, tudo isso que a gente já falou em episódios anteriores, ortodoxia morta, muito importante. né? E aí essa renovação é importante porque, primeiro de tudo, né? Por ser uma renovação pelo Evangelho, ela lida com os problemas do nosso coração. Ela sempre vai apontar como o nosso coração precisa constantemente ser renovado e relembrado do Evangelho, porque a gente tem essa tendência de ou ir para um lado, né, do relativismo, ou ir para o lado do moralismo, do legalismo, né? O que ela traz uma expressão, né, como pastor, ele Sim, precisava ficar inculcando o evangelho, inculcando. É Deuteronômio 6, né? Inculcar. que é algo assim, basilar, né, que a gente falou, seria as primeiras definições que um novo convertido conhece, que é aplicado nas salas de ingresso de uma nova Uhum. denominação e tal. Mas, não, você acaba se perdendo se Sim, você sim. não ficar renovando isso, renovando mesmo, Isso. renovando é a palavra. É porque, assim, né? Nosso coração, ele tende a caminhar para a morte espiritual, né? E a renovação, ela vem para nos tirar desse lugar, né? Ela vem para É, trazer vida novamente para uma pessoa, né? Quando acontece o fenômeno de uma renovação pessoal, né? Ou uma comunidade, e às vezes não só uma igreja local, né? Porque existe toda a questão da abrangência abrangência. de uma renovação, de um avivamento. Você tem a abrangência pessoal, Pessoal, né? Que é essa que convicção de com pecado profunda, auto, de arrependimento, que a gente precisa da graça, da justificação que vem de Deus e da santidade que vem de Deus, né? Que nada mais é do que afinar o nosso instrumento a partir do padrão de Deus. Mas existe toda uma comunidade local, muitas vezes sendo impactada por isso, né? Mas avivamentos que tocaram cidades, avivamentos transnacionais. Você pega, por exemplo, o Keller não trabalha, né, com esses dois avivamentos no livro dele, mas você pega, por exemplo, o avivamento de Gales, ele teve influência sobre o avivamento de Azusa, né, porque havia essa troca, né, é, de correspondências entre eles e tal. inclusive pode ser o que ele traz o panorama histórico dos avivamentos, Sim, né? Mas ele não traz Azusa. sim, Então você sim. que é mais pentecostal aí, não fique, Não brigue com o Keller, por favor. é, não fique muito preso a isso. Se você quiser ler o livro, leia.
sem pensar nisso, porque você pode perder o conteúdo. Sentindo falta das Azusa, mas ele Sim. traz aqui outros contextos. Sim, sim. Mas ele também não traz outros Mas modernos. porque assim, tem muitos avivamentos acontecendo na história, né? Teve o de Toronto, 94. Ele não traz de Toronto, né? Não fala sobre o avivamento de Toronto. Ele poderia ter trazido, né? Sim, Azusa, Ilhas Fiji, também teve aumento nas Ilhas Fiji. O próprio Gales Azusa, que a gente já falou, ele trabalha mais com os despertamentos ali do século XVIII, ali, né? Do grande despertamento, do despertamento americano, inglês. Ele vai trazer esse cara aí, ó. Mostra aí que o Sim, esse despertamento. Mostra ali. Vamos trazer esse cara para conversa, né? Aí. Até por essa questão, né, da própria ideia de como o moralismo pode emular uma vida piedosa. Edwards é o antídoto, né? Questões religiosas é o antídoto contra a emulação, né? Que o moralismo pode, essa imitação que o moralismo pode trazer de uma vida piedosa sem ter de fato o coração de uma vida piedosa. Ele é do primeiro despertamento, é isso? Os puritanos e tal. Ele traz essas divisões e tal. E o último avivamento que a gente pode considerar, se você quer mais carismático, foi lá da faculdade de Augsburg. Com certeza. Eu ia citar, ia entrar nesse avivamento, né? Porque ele é um exemplo. Que é inclusive a faculdade de um líder do segundo. Tem o nome de um líder do segundo despertamento. Sim, é o sobrenome de um líder. Eu não lembro agora. Mas é o nome dele. Não sei se tem a ver, se remete ao nome dele, em homenagem e tal, mas tem a ver com o nome do cara do segundo despertamento. E Augsburg é um exemplo de um avivamento de uma abrangência local. Ele tocou aquele lugar onde eles estavam, a faculdade ali, né? Mas não teve um grande impacto para fora. Foi uma renovação de uma comunidade de alunos que se reuniam ali naquela capela ali e tal. Nas redes sociais teve. Isso, nas redes sociais tem gente que foi para lá. Exatamente. Mas ela não se alastrou ali na cidade, né? Mas renovou uma comunidade. Eu lembro da pregação que startou, né? Foi uma pregação sobre o amor não fingido na igreja, sobre os feridos que vêm, as pessoas que vêm à igreja acabam encontrando um amor que não é real. E aí depois dessa pregação, Deus começou a se mover ali nos corredores ali da capela. Então, faz 3 anos? Foi 23. 3 anos. Fevereiro de 2023. 3 anos e pouco. Durou um mês, né? Se não me engano, 8 de fevereiro, se não me engano. E eu vi informados aqui no Brasil, nas redes sociais, realmente reconhecendo. Sim. Reconhecendo aquilo ali como avivamento e tal. Achei bastante interessante. Tem gente que não queria dizer que era um avivamento por ter o entendimento de que o avivamento ele precisa trazer sempre grandes impactos sociais. Mas, como a gente falou, ele tem essa abrangência, né? Tem essa abrangência. Ele pode transpor as barreiras, né, do tempo, digamos assim, e se manifestar de forma social muito forte. Mas ele pode trazer simplesmente a renovação de uma comunidade. Renovar uma comunidade, revitalizar aquela comunidade, né, trazer de novo, que é o que ele trabalha, a consciência naquela comunidade do evangelho, porque reconhecer, né, que a gente depende do evangelho nada mais é do que reconhecer que a gente depende da graça de Deus por meio do Espírito Santo. E é isso que o Keller trabalha nos capítulos todos. Então, às vezes é uma comunidade que vai ser tocada, às vezes é uma cidade. Às vezes os grandes despertamentos, né, com Whitefield, com Wesley, você via, né, era para fora. Eles iam, bando de cavalo, pregando, né, o Whitefield sempre muito caricato pregando, né, encenando bastante quanto pregava e tal. Mas é isso, assim, né? Às vezes a gente pode se apressar. Eu não lembro qual teólogo eu vi falando, brasileiro, né? Que a gente perguntaram para ele, falou, cara, quem sou eu para dizer se é ou não é, entendeu? Eu não tenho essas credenciais. O Espírito Santo sabe o que faz. Porque às vezes sabe a proporção que ele quer atingir, o local que ele quer atingir, tal, o momento que ele quiser, né? Sim. E aí o Keller, ele traz, né? Então ele usa renovação e avivamento como termos intercambiáveis. Ele até fala no capítulo anterior, ele termina falando sobre isso. Então agora a gente precisa tocar nesse assunto da renovação, do avivamento, que ele trabalha como renovação pelo evangelho.
Então ele usa o termo como intercambiáveis, para quando ele fala renovação, ele está querendo dizer avivamento. Quando ele usa avivamento, ele está querendo dizer sobre renovação. Para ele é a mesma coisa. Então, para o Keller, renovação basicamente seria os efeitos do evangelho. Agora ele trata em questão pessoal, mas ele dá ênfase principalmente na questão coletiva. Então seria esses efeitos do evangelho que ele falou sendo agora manifestos na vida da comunidade. É a comunidade experimentando os efeitos do evangelho de forma ampla, não somente eu como indivíduo, como Deus Espírito trabalhando em mim, Deus trabalhando comigo, me convencendo do meu pecado, trazendo profunda convicção, arrependimento e uma busca pela santidade, e por justiça, né? Mas agora toda uma comunidade experimentando os efeitos do evangelho no seu meio, né? É isso, trouxe bem. Está tratando dos efeitos do evangelho, algo que ele trouxe bastante nos capítulos anteriores, para a gente não confundir com o próprio evangelho. Sim. Então, o avivamento faz parte dos efeitos e não é o próprio evangelho. É um grande efeito. Né? Sim. Tanto pessoal, seja só contigo. Você no seu quarto, para te trazendo alegria, te trazendo ânimo para voltar aí para a igreja, te despertando para orar mais, buscar mais a palavra de Deus e tal. Sim. Ou na sua roda de oração, ele traz a questão do dia, roda de oração, assim, ou na igreja inteira, ou na faculdade inteira, ou no continente inteiro, e por aí vai. Isso aí. Então, a gente está passeando aqui já em várias partes de terça, né? Ô Igor, então, para a gente deixar bem claro, né, o que é avivamento por Keller, uma visão equilibrada Sim. sobre avivamento, ele traz uma definição interessante, né? Você quer trazer aí para nós? O Keller, ele trabalha com... Ele traz 3 definições, né, de avivamento. Ele traz 2 definições que são as definições mais comuns que a gente vê, e ele traz uma terceira que ele diz que é a definição dele, que é avivamento. Aí na página 66 tem um quadrinho, né, aqui no cantinho esquerdo, embaixo. 66? Isso, página 66, claro, né, o título Definições de Avivamento. E aí ele fala, né, que o primeiro conceito, né, ele vê basicamente o avivamento como um acréscimo de atos extraordinários do Espírito Santo. Então, curas, milagres, revelações, e a gente viu isso na história. A gente viu momentos onde isso era intensificado, manifestações. Isso. Aqui no Brasil, teve muito de cantar uma música só por muitos minutos. Sim, teve o movimento da adoração extravagante, trouxe muito isso, né, pro Brasil ali, até... Isso. Tudo espontaneidade. Isso, a parada do Santa Geração, Cirilo. Tiveram muitos músicos que vieram dessa Casa de Davi, o próprio Diante do Trono, né? Teve também. Teve parte nisso, assim, né? Belo Horizonte ali e tal. Apesar de não ser adepto, eu respeito, Sim. Essa questão de cantar por muitos minutos e tal. Sim. Enfim. E aí, então, Keller traz essa primeira definição, que é esse acréscimo, né? De atos extraordinários do Espírito Santo, que parece ser muito ligado à questão do poder, né? A manifestação do poder de Deus, assim. O Espírito Santo é isso, cara. Biblicamente... A gente tem que prezar pelo Espírito Santo vindo com poder mesmo. Tá? Por exemplo, a gente tem historicamente, né, também o momento da chuva serôs, o momento de cura divina, que ia mais ou menos nessa linha. Apesar das críticas sobre exagero e tal, tem a omissão também, né, da parte dos reformados e não acreditar no agir poderoso, né? Sim. Só definições cognitivas, só trazendo ali textos bíblicos e tal, mas esquecendo do agir poderoso do Espírito Santo, que é uma das características dos atributos, né? Sim. E, continuando sobre a definição. A segunda definição que ele traz, ele fala que é um conceito que vê o avivamento como um período, né, especialmente vigoroso de pregação,
reuniões de atividades evangelísticas, né? Então é um período onde há muita pregação, muito do evangelho, as pessoas Billy Graham, talvez, se reúnem e muito evangelismo, né? As pessoas saindo para fora, indo pregar, indo evangelizar. Talvez a gente pode passar memoráveis também, né? Com esse movimento de ir para as missões a partir, né? Uma experiência, né? Que eles tiveram e tal. Então, esse seria o segundo conceito que o Keller traz. E agora ele traz o terceiro, né? Ele fala que, em contraste com esses dois conceitos, ele defende um conceito de renovação e de avivamento pelo evangelho, que seria o quê? E, cara, eu achei sensacional, sem como a gente falou, desdenhar dos outros conceitos, desse tipo de manifestações, mas eu achei muito sensacional a forma como o Keller traz, assim, porque ele fala que a renovação para ele seria uma intensificação da atuação normal do Espírito Santo, que seria o quê? Convicção em relação ao pecado, regeneração e santificação e segurança da graça, né? Então seria a pessoa se dando arrependimento, Deus de novo, de graça. Isso, e querendo e tendo essa segurança, né, do amor, da graça de Deus, por intermédio dos meios comuns de graça. Que seria o quê? Pregação, oração e os sacramentos. Então, batismo, isso é quando o Keller traz essa definição. O que me chama a atenção é como ele não traz nada. O avivamento não se dá por algo exógeno, por algo que está fora da igreja, mas é algo que já está acontecendo. O Espírito vem e eleva aquilo, né? Só parece que aumenta a temperatura do negócio, assim, aumenta o volume das coisas, intensifica a vida do Espírito no meio da igreja, através da pregação, do sacramento, né, e da oração, como o Keller traz. Então isso que eu achei importante, que é algo que já está ocorrendo na igreja, o Espírito vem e joga aquilo para cima, intensifica aquilo que está ocorrendo já, né. Eu concordo com ele, né, nesse ponto, sobre a visão teológica dele, a respeito do avivamento. A gente está passeando aqui em várias partes do nosso trecho aqui. Lá no fim do capítulo 6, ele traz que a gente não pode fazer nada para o avivamento vir. A gente precisa viver uma vida cristã, uma vida coerente com a palavra, uma vida devocional, uma vida buscando santificação, uma vida realmente que agrada a Deus, e o Espírito Santo faz na hora que ele quiser. Sim. Então, isso que ele quer dizer com o agir normal, né, do Espírito Santo. Assim, é algo que vem naturalmente. E a partir disso a gente pode entrar nos perigos, né, em relação ao avivamento, porque é algo que o Keller traz lá no início do livro, que é sobre programação, agendas. Então não tem como agendar o avivamento, né? Não tem como programar o avivamento. Às vezes eu vi um pastor falando que o avivamento vai acontecer tal dia, que eu vou estar lá. Pode comprar seu ticket, seu ingresso. Sim. Não tem que eu vou fazer o fogo surgir. Assim. Não tem como. Não tem como programar o avivamento, né, cara? Então é um dos perigos também. E o outro perigo que você trouxe, que é um termo muito bom, assim, que eu conheci através dele, mas acho que ele trouxe do Lloyd Jones, né? Que é ortodoxia morta. Né? Ortodoxia morta, né? Porque falando sobre essa questão dos perigos, né, do avivamento, basicamente assim, acho que tem dois perigos que eu acho que são os principais, né? Que um tem a ver com a supervalorização, o outro tem a ver com esse desdém, né, com o avivamento. A gente não precisa, e o outro não, a gente precisa disso, e se não tiver isso, a gente não tem nada. Então, trabalhando primeiro com essa questão do desdém, né, que tem muito a ver com cair nesse tradicionalismo, nesse formalismo, né? Então, isso vai levar a uma ortodoxia morta, vai levar, não, a gente faz o que é correto, a gente vive o que é certo, mas é algo que não tem vida, não consegue transmitir a vida de Deus por meio do evangelho, né? A igreja é sempre fechada em si mesmo, muito hermético, muito, né? Não tem essa comunicação com a cidade, porque esse é o objetivo do Keller, né? Com o livro, né? Eu vi até gente já questionar, cara, tipo assim, essa palavra não tem na Bíblia. Tipo assim, é tão literal, sim. Cara, é tão literal, cabeça tão quadrada. Sim.
fui buscar lá, tem uma lupa lá na Bíblia virtual, talvez colocou assim, avivamento, não tem. Não tem. Mas tem vivificar, tem renovar, Renovar, exatamente. Exatamente. tem avivar, Sim, em tem. Salmos, Isaías traz, 57:15, Isaías traz, Abacuque traz. Viva-nos, Senhor, né? Sua obra com o passar dos dias. Então, é um conceito bíblico. Paulo traz sobre renovação, famoso Romanos 12:2, Sim, renovação então, pela mente. isso, então existe o conceito. Existe o conceito. É a mesma coisa que tipo, já tá aqui, rola, por exemplo, com o termo trindade, não, porque não tá na Bíblia, então Deus não é primo. Mas quando a gente olha, né, pra a Bíblia, a gente vê ali, é possível articular o conceito e perceber os apóstolos, os escritores bíblicos trabalhando essa ideia do Novo Testamento. Então o primeiro perigo é esse, é cair nesse tradicionalismo, né, que é essa ausência de experiências pessoais de conversão, de experiências pessoais de vida de Deus fluindo na igreja, através da igreja. Aí acaba caindo nessa ortodoxia morta, esse texto sem vida. Uma teologia que pode ser muito boa, muito eloquente, pode ser uma igreja que tem programações teológicas, tem escolas, seminários muito bons, mas que não consegue falar com a cidade de forma transformadora, não consegue trazer o evangelho de forma transformadora porque falta esse sopro do Espírito no meio da igreja. E o segundo perigo, que para mim é um perigo que fala de forma muito mais pessoal. Já seria o terceiro, o que a gente falou do avivamento programado, do ortodoxia morta, agora sabe trazer isso. E aí, então, esse terceiro, que seria, é um conceito que fala comigo de uma forma mais pessoal. Como eu fiz parte eu ainda faço parte do movimento carismático, ainda me considero carismático, né? Talvez como o Mike Bird trabalha, né, com o termo lá, de um judeu anômalo, talvez ele veja como um carismático anômalo, né? Talvez um pouco diferente de como muitos carismáticos veem, mas eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ler, né? Quando vi que o Keller usa a renovação como algo intercambiável com a palavra alinhamento, porque tem um movimento, né, que é um pouco mais recente na teologia carismática, que se chama pós-carismático. Ele tem o Rob McAlpin, que é um representante, o próprio Brian Sands, se não me engano, também. Fala pra nós que eu não conheço, não. é muito recente, um movimento bem recente, assim, e eles substituíram, né, preferem usar esse termo renovação ao termo avivamento. Eles preferem usar esse termo renovação ao termo avivamento porque no meio carismático, infelizmente, o termo avivamento ele foi desgastado. É um termo que se desgastou, tanto que existe uma expressão que aí, como eu nomeio esse perigo, né, que é o avivamentismo. Nossa, os carismáticos você conheceram isso, né? Então legal. Existe bom senso. Existe esse desgaste assim do termo avivamento no meio carismático. E aí, o que é esse movimento pós-carismático? São pessoas que estavam no meio carismático por causa dos abusos e excessos do meio carismático. Eles saem das estruturas que eles estavam, mas eles não querem abraçar o sensacionismo e se tornar um reformado, enfim. Não existe só reformado sensacionista, é claro, mas eles não querem abraçar o sensacionismo. Só esclarecendo para quem não sabe, o sensacionismo é quem não acredita na continuidade dos dons. Sim, os dons extraordinários, assim, né? Então, eles não querem abraçar essa visão, mas ao mesmo tempo eles não querem mais pertencer ao movimento carismático tal qual ele está hoje, as estruturas que ele é proporcionado hoje. E eles propõem, cara. E aí eles trabalham muito com a ideia de unir liturgia, ordem, liturgia, com formação espiritual, basicamente. Legal. Então tem muito essa. Eles creem no agir do Espírito, eles creem que Deus se move nos dons, mas eles tentam fugir desses excessos sem abraçar, como a gente fala, sem cair do outro lado do cavalo, sem abraçar o sensacionismo. Então essa é a proposta. Então, para mim, quando o Keller usou, né, esse termo, fala muito comigo por causa dessa ideia de ser avivamentismo, né? Por que o avivamentismo ele é um problema?
Porque ele também trabalha, às vezes, com essa emoção de marcar uma hora, provavelmente acontecendo. Não, essa geração. Aham. Nós somos a geração. Tem até o culto do avivamento. Tem o culto do avivamento, exatamente. Que tá na agenda A semanal. influência do avivamento, o culto do avivamento. E aí, trabalha muito com essa noção, né, de marcar o avivamento, e é muito focado nessas experiências espirituais. E produzindo sensações emocionais. Tipo, se não produz sensação emocional, então Deus não moveu. Se o culto não bagunçou, então, né, Deus não estava aqui, não aconteceu nada. O Espírito Santo não estava presente. Então, existe muito essa ideia, né, desse avivamentismo. Então, esse é outro perigo, né, de a gente focar, e às vezes muito individualista também, a gente focar demais, de supervalorizar. E ele fala disso, né, no capítulo 6, no final, ele usa ali no Salmo 126, se não me engano, né? Nossa, Pra fantástico. falar disso, assim, né? Então, Aquele comentário do Salmo 126. então esse é outro perigo. Você tem você tem esse perigo do avivamento programado, você tem esse perigo de cair no formalismo e de negar, né, que a gente precisa de uma intervenção divina, né, por meio do Espírito Santo no meio da igreja, mas a gente também pode cair no perigo de supervalorizar experiências espirituais, de sensações emocionais, achando que se não acontece dessa forma, então Deus não está renovando a igreja. Cara, é interessante isso aí. Eu não conhecia, tá? Esse. Posso chamar de movimento? Talvez esse movimento pós-carismático, essa concepção pós-carismática, vou colocar assim. Lembra até o que ele coloca sobre catecismo, né? Que as pessoas. É uma forma comunitária de você voltar a pensar sobre igreja, uma forma comunitária de você pensar horizontal sobre a doutrina, Sim. sabe? De estar junto ali, fazendo o corpo junto. Então, parece que os carismáticos sérios assim se uniram para repensar também, né? Sim, sim. Maneiro. Se não me engano, até o John Mark Comer, se não me engano, ele é dessa linha, assim. Ele trabalha mais com essa questão da disciplina, da formação espiritual, mas que essa questão mais litúrgica, sem abandonar essa ideia da ação do Espírito. Ô Igor, vamos trazer aqui então as perspectivas e práticas básicas do Ministério de Inovação pelo Evangelho. O que ela considera essa tese dele correta, né? Sim, sim. São dois motivos, basicamente. Primeiro, ajustam-se aos nossos dias e concentram-se no coração de modo bíblico. Isso mesmo. O que ela quer dizer com isso, cara? Na página 69, né, que começa falando sobre isso, né? Sobre esse primeiro ponto, né, que a perspectiva dele, né, de renovação, de avivamento como renovação pelo Evangelho, ela é correta, primeiramente porque ela se aplica aos nossos dias. E o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer com isso que hoje a gente vive numa sociedade que é pós-industrial, né? Pós-humanista, pós-industrial, e pluralista. Uma sociedade pluralista. Antes disso, a gente tinha uma sociedade onde as pessoas elas recebiam um pacote de crenças, né, que, geralmente crenças familiares, e elas seguiam basicamente aquele pacote de crenças. Tinha hábitos mais orgânicos. Isso, ela ia seguir aquilo ali, basicamente. E hoje, com uma sociedade mais plural, há uma arena pública onde ideias estão a todo tempo degladiando uma com a outra, tentando convencer, tipo assim, não, você precisa acreditar nisso aqui, não, você precisa acreditar nisso aqui. Então a gente viveu em uma sociedade onde as ideias elas são oferecidas às pessoas para que as pessoas venham aderir a essas ideias. Um influencer pode fazer a cabeça de outra pessoa. Exatamente. Então a gente vive nessa sociedade mais pluralista, a gente vive nessa sociedade onde há opções de escolha acerca do que crer. Então, quando a gente fala sobre renovação pelo Evangelho, ela se adequa a isso. Porque é exatamente isso que precisa ser feito, né? Para que a renovação pelo Evangelho, o Evangelho precisa ser oferecido, precisa ser pregado, e as pessoas têm a oportunidade de responder a ele. O que antes era mais difícil, e você tinha também antes um foco, né, do Evangelho muito na igreja em si. E até mesmo a gente vê esse tipo de movimento mais externo, saindo, né,
com o próprio Wesley, com o próprio Whitfield, a gente já vê isso acontecendo, né? Esse movimento para fora. Agora eles iam pregar, acho que foi o próprio Wesley que disse, né? Minha paróquia é o mundo. Sim, foi. Né? A paróquia dele não era só confinado, né? A comunidade local ali, mas era pregar para fora. Missional já. Para o aumento de Gales, você vê que se vê no aumento de Gales. Pessoas pregando para a galera que trabalhava nas minas de carvão, que é até aquela imagem histórica assim, marcante, né? De os carvoeiros chorando com o rosto cheio de carvão. Incrível, cara. Cortado pelas lágrimas, marcando assim, né? Porque mudou-se, né, a perspectiva. Antes você tinha o cristianismo muito mais centrado na igreja, e com a vinda da Revolução, com as pessoas indo para as grandes cidades, da Revolução Industrial, né, as pessoas indo para as grandes cidades, uma sociedade mais pluralista, debate de ideias, há hoje uma sociedade onde as pessoas elas não recebem um pacote de crenças unificadas, elas não recebem um pacote de crenças fechadas, que elas, é isso aqui que eu creio. Elas estão, tipo, unindo uma crença com a outra, e eu ouço isso aqui, fazendo um Frankenstein. Isso, pega um pouco. E aí há essa abertura para que o evangelho seja pregado, convence as pessoas aceitem aquilo. Então, por isso que o primeiro ponto do porquê a perspectiva do Keller é uma perspectiva correta, é porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade hoje que ela quer ouvir ideias e quer ser convencida por ideias e aceitar essas ideias. Não tem mais esse pacote de crianças fechadas, né? Ela ajusta nesse sentido, né? Sim. Ela cai bem para combater, contra-atacar a internação. Muito bom, exatamente. Cara. O ambiente é propício. Exatamente. É propício para que o evangelho seja oferecido e convença as pessoas, porque as pessoas elas têm uma sociedade hoje onde há esse debate de ideias, né? Eu acho que o segundo motivo está bem conectado com isso, né? A gente já falou um pouco também. Concentra-se no coração de modo bíblico. Sim, sim. Eu acho que essas perspectivas e práticas básicas requer muito da liderança, né? Da igreja, sim, né? Sim. É algo que o Keller traz também, sobre a liderança e tal, a importância da liderança para reafirmar a necessidade de uma renovação, para não cair num limbo, né, teológico a respeito disso, para você não desdenhar, né, não cair na ortodoxia morta. Você quer falar sobre isso, isso requer também a pregação a todas as pessoas, né? Sim, não sim. só aos membros da denominação, mas você trazer também essa importância da renovação pelo evangelho a outras pessoas, né? Sim, sim. O Keller no capítulo 5, né, ele vai trabalhar, quando ele já começa a trabalhar agora não mais só a necessidade, mas a essência, né? Que é como você muito bem pontuou, né? Isso está muito conectado com esse ponto do porquê é correto, né? Porque tem a ver com o coração, né? O evangelho ele não é um conjunto de regras que eu recebo, mas o evangelho ele é uma mensagem que transforma e começa transformando primeiro o meu coração e depois ele também transforma tudo ao meu redor, né? E o coração, o sentido bíblico é muito importante, né, cara? Sim. Porque não quer dizer, quando a gente está falando aqui de avivamento, muitos pensam em emoções e sentimentos, né? Em situações espontâneas ali, que é muito remetido ao coração. Mas o coração, do modo bíblico, pensa no âmago da pessoa, né? No interior dela completo. Tudo aquilo que move ela é Provérbios, né? As fontes. Exatamente. Vida, assim, o Provérbios traz coração dessa forma, isso, né? Isso. É que a gente tem uma visão mais romântica, né, do coração, geralmente como emoção, como que eu sinto, mas não é só o que eu sinto, é o que eu penso, o que eu faço, o que eu sinto. Né, lembrando James K. Smith, né? Isso, cara. Esse conceito bem agostiniano, né? Essa ideia dos amores e tal. Então o coração ele é esse centro do ser, assim, né? Basicamente, quando a Bíblia fala o coração, tá falando você, o ser do homem. Isso é interior. Tudo que você é, assim, tem a ver com o coração. E o evangelho, ele é essa mensagem que toca, né, o coração, né? Ele não é só o negócio, faça isso aqui. É óbvio que existem imperativos, né? Quando o evangelho ele é pregado, existem imperativos, mas, acima de tudo, ele é uma mensagem que transforma primeiramente o nosso coração, e ele precisa ser pregado a todas as pessoas, né? Para que todos ouçam, para que todos possam corresponder, de alguma forma, ao evangelho. Então, daí, no capítulo 5, Keller, então, ele vai trabalhar com a essência, né, do que seria essa renovação pelo evangelho. E por que isso é importante?
ele relembra, né, sobre religião, né, legalismo e libertinagem, né, mas ele vai focar especificamente nesse capítulo na questão do moralismo, quando ele vai falar sobre Uhum. a gente pregar uma terceira via, né? Porque você tem a via da religião, mas você Uhum. tem a via da irreligião, a via da libertinagem, a via do legalismo. Só um parênteses aí sobre essa questão do religião de novo. Que assim, algumas pessoas acham que o Keller é ingênuo, né, em relação. Eu já ouvi, tá? Que o Keller é ingênuo em relação ao termo religião, porque lá em Tiago, né, Uhum, fala uhum. sobre a boa Sim, religião e sim. tal. Mas ele traz numa nota de rodapé, não lembro qual capítulo, que ele quer trazer de forma didática o sentido de religião que está em Atos, né? É, e também está em Colossenses, né? Uhum. Também. Então a Bíblia traz essas nuances mesmo sobre a religião. O próprio Jesus apontava os fariseus Sim, como sim, religiosos, sim. né? Apontava a dureza do coração religioso e tal. Então, se você tiver um pouco de boa vontade, dá para entender ali a didática do tema e Sim, trazer sim, isso. sim, sim. Mas pode continuar aí. Era É, só um parênteses, né? assim, então ele vai focar bastante nessa questão do moralismo, né? Embora a irreligião, né, ela também seja um tipo de religião, porque ele vai trabalhar com a questão da autossalvação, Salvação. né? Ele até fala, no momento que ele fala, né, que a religião ela está presente no coração humano, né? Todo ser humano ele é religioso. Tem uma frase do Tozer, né, que ele fala no Vencimento do Santo, que ele diz que não há nem um povo, nem ninguém assim, né? Qualquer nação que conseguiu ir além da sua própria religião, Sim, né? Então todos os homens eles constroem todo o seu sistema de crenças, de valores e de sentido, de propósito, de significado a partir daquilo que eles têm como fim último e das suas vidas assim. Então todo homem, todo povo ele não consegue transpor, né? O conceito que eles têm de Deus ou de algo nesse sentido é porque o ser humano é no religioso. animal religioso você vai escolher qual religião você vai seguir, né? Qual ídolo você vai criar para você, né? E, tipo, acreditando em um Deus que a gente Sim, considera verdadeiro. Então não é só o ídolo, mas a pessoa pode escolher as finanças, pode escolher a beleza do próprio corpo, pode escolher o poder. sim, É algo que o Keller traz sobre um discurso, né? De um orador aqui. Que esqueci o nome dele, cara. Orador importante. Eu vou achar aqui e vou falar. Mas pode continuar aí. então, assim, então todo homem ele tem uma religião, seja a religião como todo homem tem essa religião como manifestação, né, de uma autossalvação. Seja Uhum, ela achar que não depende de Deus e que ele pode fazer o que ele quiser, uhum. que ele não precisa de Deus para ser salvo, seja ele achar que ele precisa obedecer a Deus e ser alguém direitinho, porque aí assim Deus vai aceitar ele. Mas o Keller, especificamente, no capítulo 5 ele vai trabalhar com essa ideia de eu preciso me comportar bem para ser aceito por Deus, né? E quando a gente fala sobre o avivamento, isso também é muito importante, né, o que ele faz, porque né, vindo do meio carismático, assim, há muito essa ideia de que, assim, eu preciso fazer isso, isso e isso, e aí Obedeço, por isso eu sou Deus vai aceito. fazer, né? Mas É, quando a gente pensa sobre o avivamento, tem essa ideia de, não, então eu preciso fazer isso, isso aqui, que aí a partir disso aqui, a partir do momento que a gente estiver orando, uhum. tantas horas por dia, aí Deus vai nos renovar. A partir do momento que a gente estiver fazendo isso, isso e isso aqui, aí Deus vai. É como a gente falou, o avivamento não é algo que você produz, né? Deus pode vir e renovar, mas como o salmo lá que ele usa no final, a gente continua colhendo mesmo com lágrimas, né? Mesmo quando Cara, a terra está seca, a gente rega a terra com nossas lágrimas, no período de angústia, no período onde parece que a você torrente. está, né? E isso, Cara, é muito bom, né? Esse lance da torrente lá do Vale do Negueba. Vale do Negueb, Negueb. isso, do Negueba é o Negueb. jogador, pô. Vale do Vale do Negueb, Negueb, cara. Que é um isso. lugar árido e tal, e de repente tem umas chuvas torrenciais lá, meu irmão, Sim, sim, que transforma deserto em sim, jardim. sim. Muito louco, mano. Então,
Mas ele vai focar, né, especificamente na questão do moralismo. Por quê? Porque o moralismo, né, a religião ou a religiosidade, ela consegue emular a vida piedosa, né, ela consegue emular uma vida de santidade, mas sem a transformação do coração. E é aqui que eu acho interessante a proposta do Keller, como ela comunica muito com o Edwards. Uhum. Ela comunica bastante com aquilo que o Edwards propõe, né, Manda ver ele. em afeições religiosas. Manda ver isso. Por quê? Né? Porque assim, eu queria trazer três pontos sobre o Edwards. Uhum. É porque o que acontece, né? O Edwards ele está passando por um momento de avivamento, de despertamento ali e tal. Há relatos até de levitação da esposa dele, a esposa dele tá acima da cama, assim, no ar e tal. Então há esses relatos e tal. Mas o Edwards, ele é um cara muito sensato, né? Sempre foi um cara muito sensato. Óbvio que tem questões, assim, históricas que é trazida sobre ele, tem principalmente a questão da escravidão e tal. Cara, triste, Mas mas é triste, mas uma grande mente sim, que se acomodou nesse aspecto social aí, infelizmente. mas ele tem muitas contribuições, assim, né? Uhum. Para a fé cristã. E uma delas é esse tratado, né, sobre antropologia, né, bíblica, sobre as afeições religiosas, né, porque pensar um livro sobre avivamento, não, é um livro basicamente sobre antropologia, porque ele vai trabalhar com algo que forma o ser humano, né, Por isso, são as cara, afeições. é incrível, por isso que ele influenciou tanto a filosofia secular. Sim, sim. É muito potente. E aí ele trabalha com essa ideia dessas afeições, que para ele seria é o ato mais vigoroso Uhum. da vontade humana, são as afeições. Então, por exemplo, o amor é essa inclinação favorável em direção a algo com muita intensidade. Por exemplo, eu posso gostar de café, dizer, não, eu amo café, posso dizer, eu amo café, mas eu tomo café só uma vez na semana. Maranata. Então eu não amo café, Uhum. mas todo dia eu tomo Coca-Cola. Então você ama Sim, Coca-Cola. Você pode gostar de café, mas então a afeição ela é esse ato da vontade humana muito mais vigoroso. Então, por exemplo, ele fala do ódio. cara, ainda bem que você trouxe isso, que eu demorei a achar o nome do cara aqui. É o David Foster Wallace. David Foster Wallace. Cara, então, a gente tava falando aqui das afeições, das inclinações do coração. Vou ler aqui, cara, vou ler. A gente não Manda tá ver, lendo nada, a gente tá só falando aqui. Vamos ler um pouco. manda ver, manda ver. Ele diz assim, né, no discurso aos formandos de 2005 da Canal College. Todo o mundo adora alguma coisa. A única escolha que temos de fazer é o que adorar. E a razão persuasiva para talvez escolhermos um tipo de Deus ou algo espiritual para adorarmos é que praticamente qualquer outra coisa que você adore, o comerá vivo. Se você adora dinheiro e bens, se são eles que te dão sentido a seu viver, então você nunca terá o bastante. Nunca sentirá que tem o bastante. Adore seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se achará feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá milhões de vezes antes de que lamentem de verdade sua morte. Adore o poder e acabará se achando fraco, amedrontado, sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros para anestesiar seu próprio medo. E assim vai, adore seu intelecto, para não ficar muito longo aqui, só para pegar o contexto Sim, aqui. sim. E Muito bom. isso que você está falando sobre o Foster Wallace casa muito com essa ideia. O James K. Smith, que é um agostiniano e trabalha bastante com Sim, Edwards, com essa questão do sim. desejo, né? Ele cita o David Foster Wallace também, A né? gente não combinou, hein, cara? Não. A gente não combinou. Ele A gente passou desse discurso aqui, não comentamos no episódio Sim. anterior e agora a gente está trazendo aqui. Muito bom. E ele cita o David Foster Wallace exatamente nesse sentido. É. Ou seja, todo mundo ama, né? Porque eu adoro aquilo que eu amo. Uhum. Então todo mundo adora alguma coisa. Tem uma analogia que ele traz que o ser humano é um tubarão existencial. Que algumas espécies de tubarões eles precisam sempre nadar para não morrerem. Uhum. Então ele fala que todo ser humano ele vive num grande mar e está sempre nadando em busca de encontrar de alguma coisa, ele não consegue parar.
Porque o ser humano é dinâmico, então ele está sempre navegando e sempre em busca de alguma coisa, né? Então, e a afeição, ela tem a ver, tem a ver com isso que o Keller traz, né? Que você leu o discurso do David Foster Wallace. Que é interessante do Foster Wallace? Que ele era ateu, né? Ele era um ateu. Ele Ele não é. é um Olha, tá vendo? ele era Cara, um muito ateu. bom. Infelizmente, ele Cometeu cometeu suicídio. suicídio e Aham. tal, mas ele tinha essa percepção de que o homem é um ser de amores, o homem é um ser que ama e por amar ele adora. Ele adora aquilo que ele ama. E então, pro Edwards, a afeição é esse impulso vigoroso em direção a algo. Então, eu me inclino sobre algo porque eu amo e eu declino vigorosamente, né, tipo, eu me afasto de algo porque eu odeio aquilo. Então, o ódio também é uma afeição. E o ódio em si não é ruim, porque depende do que você odeia. Sim, sim, é verdade. Se eu me Descobri isso com minha esposa, que é psicóloga. se eu me afasto, se eu odeio a injustiça, e eu me afasto vigorosamente da injustiça, não quero praticar injustiça de forma alguma, isso é algo bom. Então, o Edwards trabalha com essa ideia das afeições. E por quê? Porque para o Edwards, a vida piedosa, a vida religiosa verdadeira, ela é formada de afeições. Então, o amor, a humildade, tudo isso são afeições. E aí ele traz algumas características que para ele, o que estava acontecendo? Você está no avivamento. E, cara, quando o avivamento acontece, é impossível, não tem como você peneirar e acontece muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. Há muita coisa verdadeira, mas também há coisas falsas acontecendo. Também Quem vai ser o fiscal do avivamento? exatamente. Há muita gente se aproveitando muitas vezes do que está acontecendo ali para se promover, para algo desse tipo. E aí Edwards fala, não, pera lá, a gente precisa então entender algumas coisas aí para que a gente possa se salvaguardar da mentira e ao mesmo tempo a gente possa desfrutar disso aqui e não deixar que a coisa morra. A gente possa não permitir que se possa aproveitar isso ao máximo possível aquilo que Deus quer fazer. E aí ele traz algumas características do que então seria uma vida piedosa, uma vida de afeições religiosas, como ele traz, né? O que seria uma vida piedosa verdadeira? Eu queria pontuar três coisas aqui que Vai ele lá, fala. vai lá. Então, uma das coisas é que uma vida piedosa verdadeira ela tem origem divina e sobrenatural em Deus. Então, o que começa em Deus, no coração humano, primeira coisa que é importante colocar. Outra coisa é que essa vida ela tem um foco na excelência moral de Deus. Então, para ele, o fundamento da vida cristã é o amor. O amor a Deus, primeiramente, e depois o amor ao próximo, o amor à criação, né? Enfim. Então, uma vida piedosa verdadeira, ela tem isso. Ela vai ter essa expressão de amor. E um outro ponto que ele tem várias coisas que ele coloca, mas um outro ponto que eu achei, mais dois pontos que ele coloca. O primeiro é apetite espiritual crescente. Né? Então, a pessoa que foi renovada por Deus, que nasceu de novo, ou que está experimentando uma renovação, que é o que eu estava experimentando no dia dele, ela vai querer Deus. Não tem como dizer que eu fui renovado por Deus se eu não desejo a Deus constantemente. Se não há em mim, na minha vida, no meu dia a dia, dinâmicas que façam com que cada vez mais eu demonstre que, cara, eu quero conhecer mais a Deus. Então eu vou ler minha Bíblia, vou pegar um livro e vou ler, porque eu quero aprender mais sobre quem Deus é. Vou ter um tempo, meu tempo de oração. Isso não é legalismo. Né? Não, Porque isso tá que ele partindo traz de um isso, coração esse que foi cotidiano, renovado. sim, cara. Coração que foi renovado. Não é eu faço porque se eu não fizer, Deus vai me punir, Uhum. ou eu não vou agradar a Deus. Não, é por Deus ter me renovado, né? E ter me trazido para mais perto dele que eu quero conhecer mais esse Deus que me chamou para perto dele e tal. Porque o Novo Testamento traz sobre nova vida, né, cara? Você Sim, nascer de sim. novo e Se tal. revestir de Cristo. Cara. E o outro ponto que ele coloca, que aí eu acho um ponto, todos são sensacionais, mas esse ponto eu acho que é muito interessante, porque tem a ver com o teólogo, o Donald Travis é o teólogo da beleza, Sim, né? estética. Ele tem um livro sobre estética Isso, e tal. e ele trabalha nessa questão da glória de Deus, né, como a beleza, e um ponto que mostra que uma vida cristã ela é piedosa de fato, é a simetria e a proporção, que basicamente
né, em alguns conceitos sobre beleza, simetria tem a ver com Sim. beleza. Então ele trabalha com essa ideia, né? As pessoas têm um padrão de rosto bonito, belo, pela simetria. Isso. Se os olhos têm um tamanho ideal, estão na mesma posição ali, geométrica, se o nariz tem. O pessoal tem esse padrão Sim, existe alguns conceitos, né, de beleza que trabalham, principalmente conceitos mais clássicos, essa ideia de ordem, né, de harmonia. Isso. Acho que e é isso que ele traz, né? Que as virtudes cristãs, elas crescem em bela harmonia, sem uma desproporção, né, que a gente vê na religião falsa. O que que isso significa? Que alguém, né, que mostra grande zelo contra o pecado alheio, mas ignora a sua própria maldade. Então não tem, ou alguém que tem muito conhecimento teológico, mas que não é traduzível em vida, em prática cristã, né? Então não tem como a vida piedosa ela não ter essa harmonia de aqui é óbvio que a gente vai em algum aspecto a gente sempre vai estar aquém, sempre tentando crescer, né? Porque isso é a vida cristã. A vida cristã normal é isso. E a gente perceber que, opa, pera lá, ainda tem mais uma milha para caminhar. Ah, tem mais 2 milhas para caminhar. Mas existe uma certa ordem, né, Bom, na vida cristã. Então, isso eu acho importante trazer isso Edwards trabalha, né? Das afeições como aquilo que identifica uma vida piedosa, porque o Keller vai combater o moralismo. Ele vai combater essa religião, né, que trabalha com, não, eu faço, por isso eu sou aceito, ou então eu faço, a gente tem uma plena programação aqui de oração, porque se a gente orar, Deus vai vir. fazemos porque fomos aceitos. Isso, exatamente. Então o Keller ele confronta esse moralismo porque o moralismo pode emular, né, essa vida piedosa, essa vida que foi tocada, foi renovada pelo Evangelho, né? Meu mano Igor, então vamos falar aqui sobre mudança de comportamento pelo Evangelho, cara. É o seguinte, à luz de tudo isso, né, ao examinarmos a Bíblia, pensar no que Paulo traz ali, Sim, suas cartas, Keller traz ali uma ideia interessante, né, sobre mudança de comportamento. Ele começa falando assim, por a gente entender, por entendermos a nossa pobreza espiritual antes da conversão, a gente acaba sendo gratos à obra de Deus conosco, compartilhando com os outros obras, né? Trazendo ali sustento para quem precisa financeiramente. A gente começa a ser cristãos que atuam melhor nos negócios, consegue pensar numa vida cotidiana mais efetiva, consegue ser um marido de amor sacrificial, né? Como ele traz lá em 2 Coríntios, né? E na verdade ele traz isso em Efésios, na verdade, né? É, E é isso, cara. A gente pode trazer aqui para finalizar esse episódio algumas passagens bíblicas sobre mudança de comportamento a partir do Evangelho. Sim. É muito importante a gente trabalhar com isso, né? Porque o Evangelho ele nos traz liberdade. Uhum. Mas Paulo exorta, né, dizendo, cara, mas não usem, né, essa liberdade para viver pela carne, para aderir à carne, né? Em Romanos ainda ele fala, né, que se a gente oferece os nossos membros, a gente foi liberto, agora a gente oferece nossos membros para a injustiça, a gente se torna escravo, né, na injustiça. Traz a ideia do Senhor, né, e da escravidão. Você foi liberto do seu Senhor, só que se você se oferece para o Senhor, para a injustiça como seu Senhor, você se torna escravo dela de novo. E aí ele fala, mas vocês não são mais escravos porque vocês estão debaixo da graça. Então a graça nos libertou, mas é uma liberdade para que a gente agora possa viver a liberdade dos filhos de Deus, como o Paulo trabalha. Então o evangelho ele gera mudança. O evangelho ele é transformador, né? Deus nos justificou, Deus nos salvou de maneira soberana, mas a santificação que ele opera em nós, ela tem a ver com essa cooperação, né? Essa sinergia, né? Trazendo uma frase que o Lutero Sim, trouxe sim. lá atrás, né? Sensacional. Que ele diz assim que a salvação é pela fé, mas não uma fé que vive só, né? Exatamente, uma fé, É um jogo de palavras aí que ele foi muito feliz em trazer, sim, porque realmente o Evangelho transforma a gente de tal maneira que a gente quer
transmitir isso para outras pessoas, né, cara? E fé, a fé, ela não pode ser só um sentimento moral, né? Concordar com aquilo, né? Tanto que a gente tem propostas hoje, né, de que trabalham a fé também como fidelidade, como confiança, mas também como fidelidade, Sim. né? Então a fé, ela tem esse aspecto também imperativo dela, né? E o evangelho que opera essa transformação, não é simplesmente eu pela força do meu braço. E aí Paulo traz o Keller traz algumas passagens, né, de Paulo. Por exemplo, em 2 Coríntios 8:9, né, Paulo diz assim, né, ele fala para a igreja de Corinto, né, escrevendo para ela de novo, conheceis a graça. O que o Paulo está fazendo ali? Qual que é o contexto? Ele está falando com aquela igreja sobre dinheiro, sobre oferta, sobre chamando aquela igreja a oferecer generosamente, mas ele não diz assim, ó, você tem que ser generoso. Ó, vocês não podem, vocês não podem. Não, o que Paulo faz? Vocês conhecem a graça de Deus em Cristo, que Cristo era rico e se fez pobre por amor de vós. Então ele mostra o exemplo de Cristo e fala, ó, esse é o fundamento, esse é o ponto de partida, é o evangelho que foi revelado por meio de Cristo, a graça que vocês conhecem. Porque Cristo se fez pobre, para vocês serem enriquecidos, vocês agora devem ser generosos. Então a generosidade ela não está atrelada simplesmente a uma virtude moral que a gente deva desenvolver. Ela está atrelada à graça, ao evangelho. E depois ele trabalha com o texto de Efésios, né? Efésios 5, né? 25 a 33, que ele fala sobre a questão do casamento, da relação marido e mulher, e aqui, né, sem entrar nos méritos, nas discussões sobre o complementarismo, o igualitarismo, né? Nem Juiz 19. Isso. Mas a gente pode até trazer, né? Porque é um antídoto pelo sim. que o marido fez lá em Juiz 19. E isso Efésios 5 é o contraponto ao que aconteceu ali. O cara não guardou a própria esposa, e aconteceu a atrocidade que Juízes traz pra gente, assim, né? Juízes mostra, Juízes 19. E Efésios 5, Paulo, ele não diz pro marido, você tem que tratar bem a sua esposa porque você né, conservador, digamos assim. Sim, Então você tem que, você ama a família, então você tem que tratar bem sua esposa. Não, Paulo fala para os maridos, porque Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, né? Porque isso transforma o coração, né, cara? Isso transforma o coração. Faz com que você viva aquilo assim, não como imperativo categórico, assim, algo que você está sendo forçado a fazer, mas algo que realmente que você entendeu, que você crê e vai te aproximar mais de Deus, né? Então Paulo apela para isso, ele diz, Jesus se entregou e morreu pela sua igreja, e assim os maridos devem fazer com sua esposa, se entregar, morrer por elas, se entregar por elas, porque Cristo... E cara, para a cultura da época, isso era punk Paulo fazer isso. Porque, assim, porque ele fala com senhores de escravos, né, em alguns momentos, e aqui ele tá falando, porque eram as categorias ali, né, sociais que dominavam que a sociedade queria, eram os líderes, digamos assim. E o marido, ele tinha a justificativa de mulher era um bem, né? A mulher era um bem do marido. Sim. Então o marido, ele tinha justificativa até mesmo, quando a gente vai estudar o contexto histórico, né, tinha até a justificativa de ele agredir a mulher para manter a Pax Romana, para manter o status quo, a ordem na sociedade, porque a mulher ela era vista como um bem, como uma propriedade, ela não era vista como uma pessoa. E aí quando Paulo vem e fala, não, pera lá, você não bate, você não oprime ela, você morre por ela. Ele está revertendo totalmente a ordem da sociedade da época. Primeiro que fez isso foi Jesus, né, cara? E é exatamente isso, ele tá mostrando assim, vocês precisam fazer não porque vocês amam a família, não, vocês têm que fazer isso porque Jesus fez isso. O evangelho é o fundamento, ele é o fundamento para que vocês amem a esposa de vocês. Vocês têm o exemplo moral, digamos assim, que não é só um exemplo que transforma o coração de vocês para agora vocês amarem suas esposas como ele amou. E aí eu acho incrível, né, que Paulo é tão sensacional que os exemplos que ele traz de como os maridos deviam amar as esposas são tarefas domésticas. São tarefas que as mulheres deveriam fazer.
Então, assim, cara, Paulo, Cirúrgico, ele é né, cara? cirúrgico. Ele traz algo ali, assim, que para a sociedade da época era escandaloso Paulo Uhum. trabalhar daquela forma. Mas ele traz, não um escândalo pelo escândalo, mas o escândalo por meio do evangelho, dizendo, ó, vocês amam porque Cristo amou, então ame, se entregue, sacrifique. É o evangelho moldando o comportamento e as convicções daqueles homens. Não é o moralismo, não é um projeto político, não é nada disso. É o evangelho trabalhando no coração deles, mudando eles totalmente. É por isso que eu falo que não é assim um imperativo, né, cara? É assim, esse contexto que ele traz, apesar de ser radical, chocar, né? Traz a transformação, né, cara? Então, Sim. isso é realmente Paulo por Paulo, Paulo é muito bom. E traz também aqui, ele traz também uma passagem de Tito, né? Tito 2, Tito Tito. 2:12, Uhum. que ele fala, né, sobre a gente precisa, Paulo convoca, né, a igreja a renunciar, né, à impiedade e às paixões mundanas, né, vivendo Uhum. neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Mas como? Não é só renunciar. Paulo não está dizendo só pare de fazer isso. Paulo ele apela, né, em Tito 2:11, ele diz que a graça de Deus, né, ela se manifestou trazendo salvação, ensinando-nos para que a gente renuncie às impiedades. Então essa graça pedagógica de Deus, né, ensinando, e aí o que ele explica, né, que tem a ver com esse treinar, né, com esse disciplinar. Então o evangelho ele também nos ensina a disciplina, ele também nos ensina a moralidade, digamos assim, mas não é uma moralidade pela moralidade, não é uma moralidade por causa de qualquer projeto político ou pessoal que eu Isso. tenha, por causa de alguma concepção que eu Uhum. tenha. Não, é uma moralidade que está vinculada à transformação que o evangelho traz. É o Edwards falando, né, sobre a vida piedosa, a vida que de fato experimenta as afeições religiosas, ela tem essa busca pela excelência moral de Deus. Então, Não é por medo já. não é por medo, não é tipo É, renuncie porque senão você vai é. ser Hum. castigado. Não, E nem faz por um orgulho moral é também. isso, não, eu faço e ninguém faz, eu faço. É, eu faço porque Não, sou eu bom. faço porque a graça de Deus se manifestou e ela me ensina a viver de forma justa e piedosa. E aí aí o Keller fala aqui, né? Você tem de permitir que o evangelho se aprofunde até mudar suas perspectivas e os fundamentos de sua motivação. Você tem de ser treinado e disciplinado pelo evangelho. Então, o evangelho ele precisa ser colocado diante de nós constantemente, que é a ideia do inculcar, que a gente falou no começo. Uhum. Precisa ser inculcado, ser colocado na nossa cabeça, né? Colocado diante de nós todos os dias. É o chamado da Deuteronômio 6, é falar dele no caminho, assentado à mesa, colocar na mão, colocar nas vestes, na testa. O evangelho precisa penetrar profundamente para mudar as nossas convicções, para mudar nossos pressupostos, para mudar a forma como eu relaciono com a minha esposa, como eu relaciono com meus filhos, com meus amigos, com meus colegas de trabalho. Então o evangelho ele é essa mensagem transformadora. Só que a gente precisa deixar, a partir do momento que Deus nos iluminou agora, a gente precisa deixar que ele penetre cada vez mais fundo para nos transformar. Amém, cara. Qual os efeitos de João 3,16 na nossa vida, cara? Sim, O sim, versículo mais repetido aí, tá aí para-choque de caminhão, sim. todo mundo conhece. Mas aí, qual a importância que a gente tá dando para isso, cara? E como a gente tá vivendo a importância da vida de Cristo dada por nós, para que possamos viver hoje em plenitude, possamos viver longe da ira, podemos viver hoje pela graça, com liberdade, com a palavra, com a igreja e de forma progressiva aí até a eternidade. Amém. Então é isso, ó. Nossa proposta era ler até o capítulo 6, terminar o capítulo 6, né? Foi entrar a noite da cidade. A gente não conseguiu ainda. Mas já cá por aqui. A gente tá gravando hoje em véspera de Jogo do Brasil, né? Falei de Negueba. Já colocaram muito aí o Vinícius Júnior como novo Negueba. Mas o cara tá mandando muito bem, né, Tá cara? mandando bem demais. Tá mandando bem demais. Nosso melhor jogador, nossa esperança é amanhã. É. Igor, satisfação aí, cara. Sempre uma Gravar com o time de satisfação, novo, cara. hein? Sempre uma satisfação. Tamo junto. Vamos lá, Brasil. Vai, Brasil. Valeu, galera. Até o Valeu. próximo. Falou.